Estamos de volta com o Fato no Ato, 12 horas mais 10 minutos, meio-dia e 10. Fato no Ato ao vivo aqui no SBT. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito do afastamento do vereador Júnior Saião, lá na cidade de Aragás, por conta de uma denúncia que foi feita e acatada pela maioria absoluta na Câmara Municipal de Vereadores, 6 votos a 2, né, 2 contrários. Tivemos aí 6 votos favoráveis para o afastamento. Temos imagens e aí a gente traz todas as informações já. Então, essas imagens da sessão na Câmara Municipal de Vereadores de ontem, onde nós tivemos então o afastamento do vereador Júnior Saião. A vereadora Ana Paula fez a leitura de toda a denúncia que foi protocolada junto à Casa de Leis da cidade de Aragaças. Após a leitura, né, foi montada, na verdade foram colocados à disposição o nome dos vereadores, de todos os vereadores, menos o vereador Júnior Saião, o vereador José Carlos Leão Martins Leão e o vereador Nego Leão. O José Carlos não foi na sessão de ontem. E o vereador Duda, que pediu para não participar. O vereador Duda está passando por um problema de saúde. Ele pediu para não ter o seu nome incluído nessa comissão. E aí aconteceu a votação, né, para o afastamento. 6 votos a 2, maioria absoluta, os vereadores votaram pelo afastamento por 90 dias do vereador Júnior Saião. Vocês recordam, nós tivemos aqui, mostramos aqui a situação, inclusive eu fui uma das pessoas que fui atacado pelo vereador Júnior Saião pós ser levado à baila essa situação, onde ele tentou intimidar, ele fez ali, agiu de maneira truculenta contra o servidor público municipal no exercício da sua atividade, que era um funcionário, na verdade, um motorista da Casa Lar. É uma casa que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Inclusive, a vereadora Maria Rosa foi muito feliz ontem no uso da palavra. A vereadora Maria Rosa, antes de pronunciar o seu voto, de dar o seu voto, ela fez a defesa do seu voto e ela colocou o trabalho, e ela, como assistente social que quantas vezes o juiz determinou que ela fosse, que o município desse algum jeito para que crianças que foram tiradas ali de situações de convivência em insalubridade, muitas vezes em boca de fumo, muitas vezes em situações até de morte, que essas crianças chegavam no CREAS ali na cidade de Aragás e não se tinha o que fazer. Aí veio a primeira-dama Raqueline Galvão, o governo municipal de Aragás, que se uniu com o governo municipal de Bom Jardim de Goiás, também de Baliza, Ministério Público, Tribunal de Justiça, e montaram uma casa, como eu disse aqui, que não tem fachada, que tem apenas uma placa interna identificando ali, e câmeras de segurança que flagraram o vereador Júnior Saião, que disse não ter conhecimento da casa, né, proferindo palavras contra um servidor, o motorista da casa, no momento em que este trazia um garoto, né, que é cuidado pela Casa Lar, da escola Dom Bosco, para ali a Casa Lar. Momento, inclusive, em que esse garoto seria homenageado com a festa de aniversário, e presenciar toda essa situação negativa, né? Os conselheiros tutelares, a diretora da casa e as pessoas, e infelizmente, as crianças que estavam ali. Existe vídeo, existem imagens que foram protocoladas e que agora serão analisadas pelos vereadores, que farão aí a análise, né? E em 90 dias darão o veredito se
continuará afastado, se vai ter cassação ou não do vereador Júnior Saião, que teve um momento, né, de pronunciar, de falar a respeito, né, de como ele estava se sentindo naquele momento. Parabéns ao vereador Nego Leão. Eu até cobrei aqui na semana passada, quando nós trouxemos essa situação, porque isso passa pelos vereadores. O decoro parlamentar, ele tem que ter a correção dos parlamentares, que conhecem do regime interno, que conhecem das prerrogativas de um edil da Casa de Leis. E agora eles estarão analisando, agora eles estarão aí, nesses próximos 90 dias, ouvindo testemunhas, analisando documentos, analisando imagens, analisando áudios, fazendo com que a investigação ela aconteça. A comissão ela foi formada, tendo o vereador Jerônimo Neto, o vereador Hudson Manteguinha e também o vereador Fabrício Martins, presidente, relator e membro, respectivamente, nesse caso envolvendo o vereador Júnior Saião, que foi afastado por 90 dias. O vereador Cleibe da Saúde deve ser empossado nos próximos dias, possivelmente na próxima sessão na Câmara Municipal de Vereadores. E nós estaremos acompanhando de perto, né? Estaremos acompanhando de perto toda essa celeuma, com C, né? que foi instaurada, infelizmente, na cidade de Aragás. Mas é a mostra de que aquele que é escolhido pelo povo, ele precisa conhecer a sua cidade. Ele precisa conhecer os serviços que são prestados. E principalmente quando envolve crianças e idosos. O vereador tem que ir lá, tem que conversar com a primeira-dama, tem que conversar com o assistente social, tem que unir forças, tem que buscar recurso para a ação social. Ah, mas já vem todo recurso é pouco. Todo dia, gente. Se você pode conversar com a primeira-dama, a Leila Batista aqui em Barra do Gás, que até pouco tempo foi secretária de Ação Social. Você pode conversar com a secretária de Ação Social lá em Pontal do Araguaia, com a Raqueline na cidade de Aragás, em qualquer parte do Brasil. O dinheiro que vem não basta, gente. Todo dia tem alguém que precisa. Olha o tamanho da estrutura e tudo que foi ofertado na cidade de Aragás com o Goiás Social. Mais de 10 mil atendimentos. Era uma demanda, gente, de anos e 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 anos, que Aragaças precisava que o governo se instalasse aqui, nem que se fosse por apenas 2 dias, que só nós tivéssemos uma semana inteira de Goiás Social. Mas por 2 dias, foram 10 mil atendimentos. Necessidade latente. E olha que há 2 semanas atrás, através do prestígio do prefeito Ricardo Galvão, nós tivemos os deputados aqui, com exames, com um trabalho de castração, com os óculos e muitos outros serviços, assim como, não da maneira grandiosa como foi o Goiás Social, mas também um trabalho grande que foi feito ali por 2 dias, também na Avenida Beira Rio. E se você for hoje lá, vereador, falar com a Marta, que é assistente social do CRAS, do CRES, ele não vai falar, hoje eu tenho que resolver algumas situações que não foram resolvidas, dada a demanda. E como eu disse, converse com o assistente social do seu posto de saúde, converse com o assistente social do CRAS da sua cidade, mas você precisa saber da realidade e, principalmente, o que está sendo feito para que vidas sejam transformadas, porque a vida daquelas crianças que viram o vereador chegar, como ele próprio disse, com a sua arma na mão,
com a sua arma na mão, ameaçando, constrangindo, com a sua arma na mão, né? Acabou tendo essa situação. Mas volto a parafrasear a vereadora Maria Rosa. Que sirva, vereador, para o senhor refletir nas verdadeiras prerrogativas de um vereador. Para refletir no papel do vereador. Porque oposição por oposição, pelo amor de Deus, gente. Do quanto pior, melhor. Porque eu tenho um celular na mão, eu sou rei. Porque eu tenho um celular na mão, eu posso tudo. Viu que não é assim. E tomara. E eu converso com várias pessoas que conhecem o Júnior. Eu tenho conhecimento com o Júnior. Não, depois da política, afastamos. Antes da política. Eu sei que ele não é essa figura que se transformou o vereador Júnior Saião. Eu sei diferenciar o Júnior do Júnior do Saião, né? Que acabou se tornando uma figura que em alguns momentos chega a ser até descontrolado, com a sua arma na mão. Eu costumo falar para alguns amigos que eu não posso ter arma, apesar de jornalista, ele ter algumas facilidades para se ter uma arma, é lei, né? Não estou falando aqui nada aqui, né? Mas entre as profissões, né, que se pode ter uma arma de fogo, né? Uma das profissões que tem, não vou falar regalias, mas tem uma abertura maior para se conseguir, está a classe dos jornalistas. Dadas as ameaças, dadas as situações que nós somos colocados todos os dias, por nos colocarmos o nosso ponto de vista relacionado a alguns assuntos, né? Mas eu sempre falo, eu não sirvo para ter uma arma de fogo. Falo isso para minha família. Eu sou extremamente avesso à arma de fogo. Quem anda comigo sabe do que eu estou falando. E tem gente que não pode ter essa arma aqui, ó. Não pode. Não pode. Pode não. Sabe por quê? Porque ele se transforma. É igual o cara que quando coloca o berro aqui, né? Ele já chega, né? Mostrando. Imagina que isso aqui é um revólver. Aí eu tô aqui, aí eu chego num lugar, eu já chego já... Pois é, né? Pois é, né? E aí, a barriguinha tá... Precisa saber. Por isso que tem, né? Quando você vai adquirir uma arma, você precisa passar por vários exames na Polícia Federal, porque realmente, quando você está com a arma em mãos, você pode agir de maneira impensada. Eu falava no primeiro bloco. Se aquele rapaz, que era aqui de Barra do Gás, tivesse parado e pensado 10 segundos, se o senhor vereador Júnior do Saião, eu estou falando com o vereador, o Júnior do Lava Jato é outra pessoa. Se o senhor vereador Júnior do Saião tivesse contado até 10 antes de ir lá, se apresentar dessa maneira, que as imagens falam por si só, o senhor não estaria passando por isso hoje. Se o senhor tivesse pensado, né, contado até 10 antes de ir lá na secretaria, lá no departamento de compras, com só mulheres, aí eu chego depois, né, como servidor público municipal de Aragás, e começo a te filmar, né, e aí o senhor, e a secretária Cris Galvão, secretário de Finanças, também chega, o senhor, né, começa a entender a situação, mas se o senhor não tivesse feito aquilo, talvez hoje, porque também consta lá, porque com a arma acaba se transformando. Otávio, vereador não tem, que nem eu vi aí, não pode fiscalizar, meu amigo,
deve fiscalizar. É prerrogativa, é dever do vereador fiscalizar, mas com responsabilidade, com respeito acima de tudo. Ao servidor mais simples. Mais simples. Deixa eu ver aqui, minha senhorinha do café, se o café, qual café que a senhora está usando, para eu ver lá, por que a senhora está usando esse café? Por que não está usando o outro café? Não chegar, olha aqui o café que estão usando e não sei o que, porque acha que pode tudo. E o senhor viu que existe um regimento interno, o qual o senhor mostrou desconhecimento ontem, inclusive foi brilhantemente corrigido pelo vereador Nego Leão e pela vereadora Maria Rosa a respeito do dever do vereador que consta no regime interno. Eu estou aqui, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer na frente das câmeras. 12 horas mais 27 minutos.